Boa tarde, amigos. Aqui quem lhes fala é o professor Leonel Vargas. Hoje, 5 de fevereiro de 2023, uma tarde com a temperatura amena, em torno de 26 graus, depois de um calor insuportável na semana que passou e de uma estiagem muito séria que nós estamos passando. As últimas chuvas mais ou menos consistentes que nós tivemos foi no mês de novembro. E dali para cá, uma estiagem terrível. Nós estamos com problemas no abastecimento de água, a baixa vazão do rio Gravataí aqui na nossa cidade, que abastece não só Gravataí, como também as outras cidades circunvizinhas aqui, por onde o rio passa, né? E a gente vê o sofrimento da população, das várias comunidades que formam o nosso município. Até a tarde de sábado, ontem, dia 4, tínhamos mais de 49 comunidades sem água, por um conserto que estava sendo feito na Estrada da Cavalhada, ali na captação, né, do rio Gravataí. É uma bomba que estragou e mais o baixo nível de vazão do rio. Tudo isso somado, vocês imaginem nesses dias quentes, as populações que precisam de água para se refrescar, precisam de água para fazer a sua alimentação, para os animais beber, para as próprias populações usar, né? Como vocês sabem, nós utilizamos a água de superfície, que é aquela retirada do rio, e ela não é uma água de boa qualidade, ela precisa de muitos insumos para ela adquirir potabilidade. A nossa parte aqui, que nós moramos na 66, a nossa água, segundo me consta, ela vem do Arroio das Garças, de Canoas, e da parada 75 para frente, ela vem do Passo dos Negros, Passo das Canoas ali, da Cavalhada, que é uma captação do rio Gravataí. Então, Deus parece que ouviu um pouco as nossas preces e tivemos um pouquinho de chuva, não serviu o suficiente para regular a vazão do rio, mas já foi um pouco melhor porque refrescou e já deu um certo alívio. Mas queiramos nós que chova bastante, né, ainda nessa semana que está entrando aí, né, a partir do dia 6 de fevereiro, e que chova bastante, que aí melhora a vazão do rio, melhora a qualidade da água e o povo passa a sofrer menos, né? Porque cada verão que chega, a nossa cidade aqui é essa calamidade. E são várias comunidades. Nós temos aqui as 3 moradas, né? As moradas do Vale, 1, 2 e 3. Nós temos o bairro Bom Sucesso, o Parque dos Eucaliptos. Nós temos aqui o lado da Vila Branca, Vera Cruz, e no outro lado da faixa, aqui na Vila Central. Temos vários bairros e aqueles mais altos, aqueles que ficam em altitudes maiores, a água chega com menos pressão e com mais dificuldade. Então queiramos nós que a nossa população consiga suprir essas necessidades e que nós consigamos passar por um verão menos sofrido do que foi os últimos verões. Todos os anos é a mesma coisa. E aí, pessoal, tem aquela coisa, ó, não adianta privatizar. Eles podem privatizar a empresa, a fornecedora de água, a Corsan, e tratamento de esgoto, essa coisa toda aí, mas eles não conseguem privatizar as nuvens e nem o pluviométrico, que é a quantidade de chuva que vai dar. E o tempo não tem como privatizar. Então, seja com estatal, seja com iniciativa privada, os problemas de captação de água vão continuar no nosso município e nós vamos continuar sofrendo igual.
E isso se torna caro cada vez mais, porque quando vem a água, vem aquele ar nas torneiras e aquilo ali toca o relógio bastante até vir a água com fluxo suficiente para abastecer as casas, né? Então eu quero desejar ao povo de Gravataí, ao povo de Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, até Canoas mesmo, esse pessoal assim que necessita dessa água e que ela vem da superfície dos rios, né? Então que melhore. E gostaria também de salientar que com essa estiagem, que não é somente aqui na nossa região metropolitana, também afeta uma grande parte dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, onde a estiagem está deixando a população aflita, os animais não têm água, os pastos estão mortos e nós vamos chegar num ponto, infelizmente, antes da entrada do inverno, que não vai ter pastagem para o gado, não vai ter água para sustentar os animais e o litro de leite vai chegar próximo dos R$ 10. Não é eu que estou dizendo isso. Eu sinto que isso vai acontecer. Nós perdemos praticamente a safra de milho do mês de janeiro, praticamente toda perdida. Mais de 50% dela não encheu o grão, a espiga não formou, vai servir apenas para silagem, que é aquele material orgânico ali do milho, que é picoteado e é feito ração para o animal comer. Porque milho mesmo não tem. A soja também quebrou bastante a produção. Eu escutei alguma coisa em torno de 40 e poucos por cento. Então, gente, a situação não é nada boa, não é legal, assim, sabe? Então nós deveríamos até se pôr em oração, assim, colocar o nosso pensamento positivo para que nos próximos dias nós tenhamos umas chuvas em abundância, para que a coisa fique um pouco melhor do que está, porque se continuar assim e ainda vier um inverno rigoroso depois, nada de pensar que os dias vão ser melhores, porque não tem o que prever que vai ser melhor se acontecer esse tipo de coisa, né? E outra coisa que é importante, a pecuária leiteira não depende apenas de pasto, a vaca não se alimenta apenas de pasto, a vaca precisa comer ração, e a ração sai caro, os insumos aumentam de preço e aumenta também no produto. A falta de água diminui a produção de leite, a falta de alimento, o animal emagrece também. Então a gente tem que pensar essas coisas assim. E o alimento, a safrinha de feijão também com essa seca, ela não dá, ela não acontece. E na hora da floração, na hora que precisa formar o grão ali, não tendo água, a água é o essencial de tudo na vida. A água é interessante para nós continuarmos vivendo, para nós continuarmos nos alimentando, para que a nossa existência se perpetue. Sem água é praticamente impossível a existência da vida. Mas não vamos falar só de coisas ruins, vamos colocar algumas ideias de alguns acontecimentos que nós tivemos durante a semana. Durante a semana nós tivemos a eleição do Congresso Nacional, Câmara Federal e Senado da República. Como vocês sabem, foi feita uma negociação e houve um loteamento dos cargos ali entre os partidos, porque o presidencialismo por coalizão é isso aí, não podemos esperar coisa diferente, só vamos torcer que eles não se sirvam do poder e sirvam a população, façam alguma coisa pela nossa população que precisa, né? E esses tais orçamentos impositivos, essas verbas que são destinadas para aqueles que votam as questões junto com os presidentes da Câmara, o presidente do Senado,
esse pessoal que vota por cooptação, que eles pensem no povo brasileiro em primeiro lugar, não pensem apenas em si, porque é esse o sistema que nós temos, infelizmente, é um sistema onde os partidos menos importam, o que importa mais é a forma como eles negociam, né? Então, infelizmente, é isso que nós temos, né? E se continuar desse jeito, que não haja uma reformulação política, futuramente, assim, num futuro bem próximo, as prefeituras, os prefeitos vão ser meros despachantes, infelizmente. Onde a vida começa e onde a vida inicia, que é o município, e que deveria ter uma situação melhor de representatividade, vai ser onde parece que tem menos representatividade. E não é assim. Tudo que tem sai do município e retorna em migalhas para o município. E o prefeito não pode ser um despachante. Ele é um ente representante da federação de uma importância tremenda. Não pode ele ficar na dependência de uma verba que um deputado vá destinar para aquele município por cooptação ou porque ele vai apoiá-lo como cabo eleitoral, alguma coisa assim desse tipo. Então, nós teríamos que ter a independência dos municípios. Eu sou pelo municipalismo, pelo fortalecimento dos municípios. O Estado, eu encaro ele como se ele fosse algo subjetivo, porque o Estado só existe em função dos municípios. Se não é os municípios, o Estado seria algo assim, apenas na imaginação. Porque se vocês imaginarem, por exemplo, o município de Porto Alegre, que é a capital do nosso estado, na capital do nosso estado estão instalados todos os órgãos representativos do estado do Rio Grande do Sul, da prefeitura de Porto Alegre e alguns órgãos federais. Aonde? No município de Porto Alegre, né? E olha a importância. Olha o quanto o prefeito de Porto Alegre administra. Olha a responsabilidade que tem o nosso prefeito em Porto Alegre. A mesma coisa em Gravataí. Isso aqui é uma máquina aqui que precisa de capacidade bastante, que não falta para o nosso prefeito, graças a Deus, mas não é fácil administrar. E eu espero que os municípios sejam vistos com outros olhos pela administração federal, que enxergue o município como um ente da federação importantíssimo, porque é aqui que se realizam os trabalhos da educação, da saúde, da segurança. Tudo acontece no município, o trabalho, as empresas, né? E eu gostaria também de falar alguma coisa no sentido assim, ó, na linguagem do povo, quando fala um problema assim, que nem aconteceu com essa empresa aí que pediu a recuperação judicial, eles falam inconsistência contábil. Na linguagem para o povo entender isso aí, inconsistência contábil, a gente poderia falar uma linguagem mais simples para as pessoas entenderem que inconsistência contábil é um balanço falso, onde os dados que aparecem no balanço não correspondem com a realidade da empresa. Ali aparece num superávit e a empresa está numa falência. Mas está numa falência por quê? Aí esse fato fica obscuro, a gente não toma conhecimento e pensa muitas vezes assim, isso aí trocou de governo, já faliu a empresa tal. Não tem nada a ver. Essa empresa, se ela tem uma inconsistência contábil, ela vem fraudando o orçamento. E o orçamento de uma empresa, de uma prefeitura, ele é apenas uma peça que se realiza ou não se realiza. Ela é um esboço. E aí tem que ver se aquilo ali, se ela é inconsistente, é porque ela não responde com aquilo que é realmente aquela empresa. Então isso aí é o que aconteceu no Brasil. E nós aqui, com essa loja aí que veio à falência aí, que tá, não é falência, ela pediu uma recuperação fiscal, ela vai precisar de uma aplicação de recursos para restabelecê-la, né? E assim por diante.
E pessoal, eu gostaria de mandar um abraço para vocês todos e que não me interpretem mal. Eu acredito que é hora de todos pegar junto e torcer para que o Brasil dê certo. Porque se o Brasil não der certo, ele não vai dar nem para mim, nem para você, não vai dar para ninguém. E aí o que vai acontecer? Nós vamos todos mal. Outra coisa, a gente vê governadores falando assim, nós tivemos uma sobra orçamentária de tantos bilhões, mas eles não falam que tem uma sobra orçamentária de X bilhões, mas que venderam estatais como CE, Corsan, lá em cima, no governo federal, foi vendida a Eletrobras. Então tem que sobrar dinheiro. Por quê? Porque eles venderam os ativos do país. Eu quero saber, quando não tiver mais ativos para vender, qual é a solução que eles vão ter para buscar investimento e buscar crescimento econômico e desenvolvimento social. Um abração para vocês. Desculpe se eu fui um pouco sarcástico, mas esse é o meu jeito de ser. Obrigado, gente.